de programas que estão sendo feitos das cidades que foram fortemente atingidas pela enchente de 5 de setembro. Hoje estamos em Colinas. Bate-papo. E a gente está aqui na casa do Sandro Herman, prefeito da cidade. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o secretário de Educação de Colinas, colaborador da Defesa Civil, o Edelbert Jasper. Prefeito Sandro, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Angélica. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Prazer receber vocês aqui, né? Muito bom recebê-los aqui. Colinas está sempre de portas abertas. E num dia bonito, né, Moisés? Num dia bonito que a gente hoje vai falar um pouco sobre as nossas cheias, sobre o panorama, sobre tudo que já se tentou fazer e já se fez, né, para virar a página, mas num dia bonito. E aí são 60 dias e quando a gente olha para fora, parece que é impossível, né, a gente ter passado por uma catástrofe desse tamanho, por uma cheia de tamanha magnitude, né? Algo que atingiu toda a nossa região, mas, né, a gente não pode esquecer jamais, mas a gente precisa fazer a nossa parte e buscar a nossa reestruturação, a nossa reconstrução da nossa cidade, da região, porque é isso que as pessoas esperam, né, Moisés? Prefeito, nós fizemos essa pergunta para todos os prefeitos por onde nós andamos e lá naquela noite do dia 4 e depois seguiu a madrugada do dia 5 e durante o dia 5 nós falávamos em diversos momentos. Antes de traçar o que foi feito nesses 60 dias, o que precisa ser feito para virar essa página, para considerar o que aconteceu e virar essa página, Colinas tem uma configuração diferente. As primeiras entrevistas que fazíamos naquele início de cobertura, que se seguiu, lembrando a nossa audiência, né, nós entramos no ar na noite da segunda-feira, dia 4, e seguimos até o próximo domingo com todas as emissoras do Grupo Independente, sem desligar um momento sequer, levando informação sobre a enchente. As primeiras entrevistas nós fazíamos como Mussum, Roca Salles, Encantado, para ter um cenário desta água que, a grosso modo, para o nosso ouvinte entender, viria, né? Iria nos impactar aqui. Se eu lhe pedisse, prefeito, para voltar naquela noite de segunda-feira, aquelas primeiras informações, aquele cenário que se apresentava, como era a organização aqui em Colinas? Bom, Aline, é importante dizer de que Colinas, acho que foi o único município que foi tão fortemente atingido que não teve, em primeiro lugar, não tivemos nenhuma perda de vida, né? E foi um grande trabalho. E assim como foi um grande trabalho, eu preciso parabenizar toda a imprensa da região, principalmente a Rádio Independente, que fez realmente essa cobertura 24 horas, nos deixando informado, porque naquela noite que não vai apagar das nossas memórias e na memória de ninguém do Vale do Taquari, principalmente, nós, num determinado momento, perdemos a comunicação, né? Perdemos, inclusive, sinal de celular, já não tínhamos energia, já não tínhamos mais comunicação de internet, e aí também perdemos a comunicação através do celular, de sinal de telefonia móvel. Então, foi algo que nos deixou assim perdidos em muitos momentos. Mas eu preciso dizer, Aline e Moisés, de que nós iniciamos a remoção das nossas famílias a 1h da tarde de segunda-feira, né? Com uma previsão, e isso a gente, logo vocês vão acompanhar a entrevista do secretário Edelbert Jasper, que também é o responsável pela Defesa Civil do nosso município e que é um estudioso do Rio Taquari de muitos anos, né? E ele vai poder passar para vocês muitas informações a respeito de todo esse estudo que ele tem sobre as cheias, sobre a forma que o Rio Taquari atinge a nossa região, desde as suas cabeceiras do rio, lá na região de São José dos Ausentes, na região de Marau, na região dos afluentes do Rio Taquari, dos importantes afluentes do Rio Taquari. E nós iniciamos um trabalho, Aline e Moisés e ouvintes, a partir da 1h da tarde, né? E quando as nossas equipes sentiram que muitas pessoas ainda não podiam acreditar, inclusive a gente, né? Eu saí de Colinas pouco antes do meio-dia, fui a uma reunião em Porto Alegre, e a primeira coisa que a gente faz quando chega próximo ao rio, nesses momentos, é olhar como está a evolução do Rio Taquari. E
quando cheguei em Porto Alegre, a partir das 3 horas da tarde, já recebi a informação do Corpo de Bombeiros, aqui dos Bombeiros Voluntários IMICOL, de que provavelmente a partir das 5 horas a RS 129 já estaria fechado. Eu não acreditava, né, porque eu tinha passado há poucas horas e não se tinha essa noção. E realmente já a partir das 4h30 já estava fechado, então mostra que foi muito acima, principalmente nas primeiras horas e durante a noite também do dia 4, foi muito acima de tudo que já tinha sido visto no nosso rio. Mas, a partir da remoção das pessoas, a partir da 1h da tarde, começamos a trabalhar nisso, as equipes da nossa Secretaria de Obras, as equipes da saúde, a equipe da nossa Defesa Civil, né, começou a partir da 1h da tarde, às 4 horas da tarde, houve envolvimento muito importante das nossas agentes de saúde. Eu acho que aí houve um diferencial no que nós conseguimos fazer pela nossa população na nossa cidade. As agentes de saúde, pela proximidade que as agentes têm com as nossas famílias, né, e pela confiança também que as famílias têm nas informações passadas pela nossa Defesa Civil, pelo Edilberto Jasper, pela Prefeitura e por todas as equipes que se envolveram neste momento. E a partir de então houve uma mobilização ainda maior. Aí tu fala que precisou de um convencimento para tirar as famílias. Elas não queriam sair, é isso? Exatamente, Moisés. Porque descrentes, prefeito, por esse cenário que se apresentava. Exato, porque não descrentes pela informação de que haveria uma cheia, né? Mas o volume e a intensidade da cheia, a velocidade, a proporção, muitos não acreditavam, né? E isso pegou muita gente de surpresa. Então, como tínhamos um parâmetro da cheia de 2020, né? E a informação repassada à população de que seria maior que 2020, só não sabíamos quanto, acabou mobilizando a população, dizendo, se em 2020 chegou na porta da minha casa, agora vai entrar na minha casa. Então, vamos remover para o segundo piso, ou vamos retirar as coisas da casa, né? Ou chegou em 2020, já entrou até certa altura, então vai acontecer. Então, vamos retirar essas coisas rapidamente. E isso acabou fazendo que houvesse uma mobilização da comunidade, uma mobilização das nossas equipes, e a gente foi tirando. Quantas famílias ou quantas pessoas que foram removidas naquela tarde? Eu não tenho dado exato de quantas famílias foram removidas na tarde e na noite, mas o nosso município, 177 casas foram atingidas. Isso chega a 25% praticamente das casas do nosso município, né? E é muita coisa. E muitas famílias, Moisés, Aline, ouvintes, foram impactadas e atingidas desta forma, porque realmente já construíram as suas casas com 2 pisos, nunca tinha chegado, e agora chegou no segundo piso. É algo inacreditável, onde o volume, onde a água atingiu nesta última cheia. Dá para dimensionar, ou dá para quantificar quantas dessas quase 180 casas elas eram de propriedade rural? Uma grande parte, a maior parte do número de casas atingidas é da cidade, né? Pela proximidade da cidade tem com o Rio Taquari, né? E essa relação que a nossa cidade, os nossos moradores têm com o Rio Taquari. A gente, como morador aqui, tenho quase 60 anos, como morador acompanhei todas as cheias, porque a gente tem propriedade na beira do Rio Taquari, então acompanhou todas estas cheias, e eu sempre digo, cada cheia tem a sua própria história, tem o seu perfil, e nos últimos anos isto acabou mudando muito, há uma diferença muito grande das cheias que a gente acompanhou lá, na década de 60, 70, 80, no início dos anos 2000, para as cheias de agora. Então, realmente há uma Aliás, mudança. A gente tem que esquecer, né? Esse parâmetro antigo, a gente tem que levar aquilo que ainda dá para daqui a pouco levar como norte, mas a gente tem que esquecer o que ficou. Mudou completamente o comportamento do rio, o comportamento da velocidade das águas. Existe um novo formato. A velocidade, como a enchente se configura hoje, está totalmente anormal comparado lá com a década de 80 e 70. Com certeza, Moisés. E um dos grandes motivos disso, e aí eu posso dar o meu depoimento, a gente, como eu disse, né, a gente se criou no Rio Taquari, né? A gente pescou a vida inteira no Rio Taquari, desde menino, e conhecia cada poço que existia no Rio Taquari, conhecia cada profundidade em todos os espaços, exatamente porque a gente tinha
esse hobby, esse prazer de estar usando e pescando no Rio Taquari, atravessava e nos banhávamos aí em todos os locais aí próximos da cidade. E isso mudou muito. O perfil do Rio Taquari mudou completamente, há um assoreamento terrível, né? Nos pontos aí onde atingíamos aí com 24, 25 metros de profundidade, hoje falamos aí de 4, 5 metros de profundidade ou menos, né? Então, há uma mudança que vem trazendo esses prejuízos cada vez maiores para as populações ribeirinhas, porque o rio também, né, tem mudado e não tem se feito algo para que isso não aconteça. Então, é urgente, algumas ações são urgentes no rio, para não acabar acontecendo mais devastações, como aconteceram agora, tragédias, perda de vidas, né, que é algo inaceitável, mas estamos falando aí da maior tragédia natural do Rio Grande do Sul, já registrado, passam de 50 mortes, 50 vidas perdidas, passa disso, e nós não podemos mais, nós precisamos trabalhar em ações preventivas, em ações que possam realmente alterar a questão do Rio Taquari, que é uma bênção. A gente, até essa última cheia, né, Moisés, a gente aqui da onde a gente está, tem uma vista maravilhosa do rio, do gabinete da prefeitura, a gente tem uma vista maravilhosa do rio, e a gente olha o rio, é uma beleza natural. Mas eu confesso, e as pessoas que foram atingidas hoje enxergam o rio, mas não mais com aquela visão, né, com aquela visão de uma beleza, de uma riqueza, e sim de um perigo, de um risco eminente que a gente sabe que, né? O secretário Edilberto Jasper tem uma frase que eu tenho certeza que ele vai repetir, eu já vou antecipar isso. A nossa maior cheia ainda não veio. A gente tem que ter essa noção de que a nossa maior cheia ainda não tivemos, né? Se tinha um relato da cheia de 1941, né, como sendo a maior cheia da história, mas aqui em Colinas nós já tivemos uma cheia de 2020 que foi em torno de 30 centímetros superior à de 41, inclusive, né? E essa aqui, então, foi devastadora. Nós tivemos essa aí, foram 2,30 metros, 2,40 metros acima da de 2020. Então, estamos falando aí de mais de 2,50 metros, 2,60 metros, acima da cheia histórica de 1941. Que a grande maioria das pessoas... Não temos mais muitas pessoas vivas ainda que passaram pelas cheias de 41, mas relatos que permanecem, né, e marcas que permanecem, inclusive nas propriedades rurais e propriedades aqui dentro da cidade, onde os antigos diziam, não, como a cheia de 41 nunca mais vai acontecer, e aí se vê que não é assim, as coisas acabam acontecendo, são cíclicas, os momentos de excesso de chuva, chuvas localizadas, e esse foi um dos grandes problemas. Se analisarmos agora, no final de semana, houve a cheia em Barra do Rio Azul, né, que devastou a cidade, um prefeito muito amigo meu, o prefeito Marcelo Arruda, houve uma devastação muito grande, e foi uma chuva localizada de mais de 300 milímetros. E foi isso que aconteceu aqui, chuvas localizadas, em regiões de 2 afluentes, 3 afluentes muito fortes, né, que é a região desde São José dos Ausentes, do Rio das Antas, e também no Guaporé e no Carreiro, ao mesmo tempo, com volumes muito superiores à média já registrada, e que chegou no Vale do Taquari ao mesmo momento essa água, né? E vocês já fizeram esse levantamento, é importante os ouvintes saberem de que houve um grande prejuízo, uma devastação muito grande, e a grande diferença da cheia de 2020 para de 2023 foi o tempo, né? Esta cheia aqui de 2023, ela veio em 11 horas a menos, desde o início que começou a encher o rio, a mudar as marcas do rio até o ponto mais alto, ela veio em 11 horas a menos. Então, para fazer um comparativo, 11 horas a menos é água de Santa Teresa a Bom Retiro do Sul, né? Então, vamos lá. A grosso modo, a nossa água ainda não tinha ido embora e já estávamos recebendo águas das cabeceiras do rio.
Então, isso é algo, né, que pode se repetir e a gente precisa estar preparado, aí, preparar a nossa população também, e passar esta confiança na informação. Isso, às vezes, prejudica, né, as pessoas ficam acompanhando, escutando, muitas pessoas acabam dando suas opiniões, muitas vezes, né, que não é uma opinião muito exata, que não é um estudo, né? Nós precisamos aprimorar os estudos, nós precisamos aprimorar o nosso acompanhamento, desde as cabeceiras do rio, e fazer uma evolução, um gráfico da evolução, para que isso, quando chegar na nossa região, a gente esteja realmente preparado para esses eventuais cheias que nós vamos ter. A gente precisa reconhecer que vai ter sempre, o rio Taquari está aqui, e a gente não vai poder se ver livre dele, né? Então a gente vai ter que ficar acompanhando isso. Prefeito, eu quero lhe perguntar sobre a situação dessas quase 180 famílias atingidas, né? Qual é essa situação, qual é o impacto também do comércio, de indústria, se a cidade, qual é o cenário que tem, mas aproveitando o seu gancho, fazendo referência, e é uma pauta muito frequente que a gente tem com os prefeitos, sobre o que a gente precisa fazer a partir de agora para não ficar na crença de que isso vai acontecer daqui a muitos anos ou que a nossa geração não vai ver isso mais, né? Na prática, prefeito, o que se percebe de diferença já nesse movimento, nesses 60 dias? E aí a gente fala aqui de governo do Estado, de defesa civil. Eu fiz essa pergunta incansável a todos os prefeitos, como que eles recebiam o alerta de que a chuva na região das cabeceiras era sem precedentes na história, ou seja, esses 300 milímetros que o senhor se refere foi num curto espaço de tempo que nós nunca havíamos registrado, porque aqui nós temos a possibilidade de termos o IASPER, que acaba sendo também a nossa fonte, a gente liga muito para ele, porque ele tem essa vivência, mas não é todo município que tem esta figura, né? Então, essas perguntas a gente foi incansável fazendo para tentar entender, e quase que unânime a resposta era, pela Rádio Independente nós sabíamos que tinha chovido, pela Rádio Independente nós assistimos o alerta já da sexta-feira, dia 1º de setembro, e isso não pode acontecer, não é a imprensa que tem que fazer isso, né? Muito pelo contrário. O senhor já vê um movimento real da Defesa Civil, dos órgãos de governo do Estado, responsáveis por fomentar isso aqui nos municípios, ou daqui a pouco a gente já passou 60 dias e não falamos sobre, vamos voltar daqui a 90 dias e também não se evoluiu muito, porque daí a gente está encaminhando para o final do ano e a gente sabe que janeiro as coisas param também? Bom, Aline, assim, a Defesa Civil do Estado emitiu vários alertas, né, e a grande maioria recebeu esse alerta, a imprensa recebeu, os municípios receberam, os municípios também receberam, só que realmente, né, foi acima do que se imaginava. Ninguém projetava isso no início da cheia, que poderíamos ter uma cheia em 2,5 metros acima da maior cheia registrada. Prefeito, então, pela tua expertise aqui de crescer no Rio, eu vou lhe interromper então para fazer essa pergunta, porque não é todo dia que a gente encontra o prefeito que tem essa vivência. Nos falta não somente a previsão, porque a gente sabia que ia chover muito sem precedentes naquele final de semana, nos falta esse cálculo, que daí não é o meteorologista, é o hidrólogo, para dizer, olha, se confirmar essa previsão, o cenário aproximado, a gente sabe que não é real, é esse. Isso nós não tivemos nessa enchente. Não, esse cálculo, a gente não tinha essas projeções do quanto, se tinha um cálculo aproximado de que poderia e seria maior do que a cheia de 2020. Que ela vai mudando, Aline, e aí é preciso compreender um pouco de como como o Rio Taquari, onde estão os afluentes. Eu vinha comentando e venho comentando isso, nós só não tivemos uma catástrofe muito maior, e aí a gente está falando hoje da maior catástrofe já ocorrida, catástrofe natural ocorrida no Rio Grande do Sul. Nós só não estamos falando de muito mais pessoas perdendo a vida, porque nós não tivemos as chuvas na mesma intensidade na região dos afluentes do Rio Forqueta, do Arroio da Seca, do Rio Forqueta, do Arroio Boa Vista, né? E a parte mais baixa do Vale do Taquari só não sentiu muito mais, e aí eu digo muito mais prejuízo, porque esses afluentes não estavam como estão normalmente em todas as épocas de chuva e cheias que atingem o Rio Taquari. Porque quem conhece o Rio Forqueta ali, e aí sabe do que eu estou falando, quando o Forqueta está forte, ele chega a cortar o Rio Taquari. E nestas cheias nós tivemos a sorte, né, e aí
falo de todas as cidades abaixo aqui, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro, poderia ser muito pior. Mas, vamos lá, a gente precisa melhorar muito, né? Nós precisamos de muitos investimentos na questão da defesa civil, nós precisamos botar em prática todo o estudo que se tem, finalizar o estudo e botar em prática o estudo que se tem sobre a bacia Taquariantas, né, que são ações preventivas de retenção destas águas, microbarragens, barrageamentos nos afluentes, exatamente para que essa água chegue um pouco mais mansa no nosso vale. O volume de água que vai passar dentro da calha do Taquari vai ser o mesmo, só que ele precisa chegar de maneira mais mansa, mais espaçada, como eu comentei há pouco. A cheia do rio Taquari de 23, ela foi devastadora porque ela veio em poucas horas, né? E quem acompanha, quando iniciou o rio a subir na segunda-feira de manhã, e teve o ponto mais alto na terça de manhã já, somente 30 horas depois, é muito rápido isso. É muito rápido, é anormal, mas que mostra que pode acontecer. E nós precisamos estar preparados para isso. Prefeito, a gente precisa ir rapidamente para o intervalo. Não teve avanço, então? Pelo que eu noto, não teve avanço, ou tu acha que teve avanço? A velocidade, Moisés... Não, eu digo em relação a um projeto, a fazer uma previsão, a tentar fazer algo diferente, a prever. Tu nota isso? Eu acho que está se projetando algumas coisas, mas aí é que eu digo, a velocidade, né, a velocidade de resposta do poder público para essas ações é diferente da velocidade de resposta que nós, sim, população, precisamos, né? E aí toda a questão, como tu disseste, né, fazem 2 meses da cheia, né, a gente enxerga notícias que comércios estão reabrindo 2 meses depois. Existem comércios que ainda não reabriram 2 meses depois, porque exatamente há uma demora na liberação de recursos, e aí é um outro assunto, mas é um comparativo, né? A nossa velocidade de resposta que os governos, e tanto o governo federal, estadual ou municipal, um pouco menos, porque a gente está muito próximo do que está acontecendo, né? É diferente da velocidade de resposta que as pessoas que foram atingidas, a região que foi atingida, necessitaria. Quem foi atingido não tem tempo, né? Exato. E Moisés, estamos falando do projeto Taquariantas, esse projeto já estamos há 10 anos falando em estudos, em soluções, em possíveis soluções, e imagina quanto tempo vai demorar para a execução dessas obras. Vamos resolver também nesse tempo aí que a gente está pensando agora, né? Se a gente está há 10 anos ali, infelizmente a gente não vai resolver em 1 mês, né? Não, nem é o objetivo, mas a Sim. gente precisa, e aí acho Sim, que a gente faz uma avançar. pausa para depois conversar com o prefeito, de alguns prazos, por exemplo, recursos financeiros para reestruturação de comércio e indústria. Tem que ter um mínimo de prazo, né? Porque senão a gente vai parar agora em dezembro e vai voltar quando? Só depois do carnaval? É impossível. Alguma coisa já está acontecendo a partir dessa semana. Agora a liberação de recursos vai acontecer nos próximos dias, ao menos isso. E é uma cobrança que a gente fez muito junto ao governo federal, aos representantes dos governos federal e estadual, desde o primeiro dia, exatamente nesse tom, né? A velocidade de resposta que a pessoa atingida lá na ponta, as famílias atingidas lá na ponta, é uma, e a velocidade de liberação de recursos, de atendimento, que passa por uma burocracia bastante grande, é outra, né? Mas a gente precisa compreender também que os órgãos fiscalizadores, e aí nós estamos de um lado do balcão, no contato direto com as pessoas que precisam, né? Mas nós também estamos com várias ações de fiscalização que a gente também precisa respeitar e compreender, né? Que as coisas não são tão simples, né? E a população precisa ser atendida, então... É um jogo difícil, né, É um jogo prefeito? difícil. É difícil. E eu quero, para finalizar, antes do intervalo, eu sei que vai ter intervalo comercial agora. Quem está na ponta aqui entre a cruz e a espada, são os prefeitos, né? Porque a população atingida não bate na porta do presidente, nem do governador, nem dos deputados, nem dos ministros, bate na porta do prefeito. E nós temos que dar razão, porque as pessoas precisam de ajuda, estão necessitando, nós estamos... Né, tem prefeitos que a gente tem se encontrado seguidamente aí da região,
Nós estamos adoecendo junto com a nossa população, mas é a nossa função e a gente precisa executar o que está por ser executado. Nós estamos aqui na cidade de Colinas, recebendo aqui, Aline, o Edelbert Jasper, que é nosso colaborador durante as coberturas, né? Participa sempre tão gentilmente, nos passando informações importantes e também passou por momentos delicados, difíceis, nessa enchente do começo de setembro. Edelbert, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia. É bom conhecer vocês pessoalmente, porque igualmente. A gente fala sempre remoto, né? É verdade. Mas tudo bem, agora mais aliviado, né? Mas ainda muito trabalho para a gente reconstruir o que nos perdemos. Né? Edelbert, a gente falava aqui fora do ar, os números realmente eles preocupam e o prefeito falou que cerca de 20% ou mais de 20% das casas da cidade foram atingidas. 10 casas foram totalmente levadas e 13 casas estão condenadas. Como é que está a situação dessas famílias? Aonde elas estão nesse momento? Elas estão ou com parentes, né? Nós não temos nem ninguém desabrigado ou desalojado. Está todo mundo colocado. Muitos já, esses números são de logo depois da enchente. Então, alguns já conseguiram, apesar de ser condenados, já conseguiram dar um jeito nessa casa, já estão começando a retornar. Então, já esses números já não são mais os atuais, né? Então, essas famílias já estão todas colocadas, todas dentro ou da sua casa, ou de seus parentes, ou dos amigos, vizinhos. Mas está tudo, ou alugaram alguma outra casa que eles, então esse problema a gente não tem, né? Todos estão devidamente alojados. Depois a gente tem que saber dos espaços públicos, né? Qual é o cenário? A gente sabe que as escolas voltaram, né? Logo voltaram, a gente acompanhou. Mas eu quero aproveitar que estamos aqui, então, nos conhecendo, e a gente sempre usa a Angélica com maestria, né? Começa a chover, a gente já fica no radar daquelas pessoas que a gente vai ligar para ter o entendimento do reflexo. A gente falava aqui em off, quando lá na segunda-feira fez teus cálculos e viu que poderia chegar à cota 30, qual é a sensação? Porque essa cota extrapolava já aquele primeiro cálculo aquilo que nós tínhamos vivido, que tinha sido a grande tragédia até então, que era 2020. Exato. Olha, eu acabei não acreditando no meu cálculo. No teu próprio cálculo. Porque fiz o cálculo, eu disse para a Angelita, que também acompanhou bastante esse momento, não pode ser. Isso era segunda de manhã? Isso era segunda de manhã. Mas nós começamos a trabalhar em cima dessa cota, mas sem também alardear as pessoas. Não vou ligar para a Rádio Independente, olha, vai dar 30, 31. Meu Deus, as pessoas vão ficar apavoradas, né? Mas aqui nós começamos a trabalhar nisso. E tiramos já, de manhã, eu já liguei para algumas famílias dizendo, olha, 1h, 1h30, o caminhão da prefeitura está lá para retirar vocês de dentro de casa. Mas não, isso não vai dar aqui, o que é isso? Não vai dar sim. E como eu tenho uma certa credibilidade na minha informação, então as pessoas começaram a acreditar e já começaram a tirar os móveis. Outras a gente passava, não, eu vou botar no segundo piso. Vai chegar, vai ser maior que 2020, bastante maior que 2020. Não, mas não vai chegar aqui. Ainda o rio já saindo aqui no Arroio Pajé, e ainda subindo 1,5 metro em Encantado. Isso é uma coisa fora do normal, né? E aí a gente avisava as pessoas, muitos saíram, a gente conseguiu salvar as pessoas, outras, então, na resistência deles, a gente teve que pegar algumas de madrugada, que depois foi inviável também, a gente não conseguiu mais tirar por causa da velocidade da água, da correnteza, e aí elas ligavam para nós, pelo amor de Deus, nos tira daqui, eu estou com meu filho pequeno aqui em cima do telhado, tira. Mas aí nós tínhamos a informação aquela de que Encantado parou de subir. Se parou de subir Encantado, em 4 horas aqui também vai subir. Então a gente dizia, sobe em cima de mesa, sobe no telhado, sobe no sótão, e a gente, na manhã seguinte, a gente vai tirar vocês daqui. Mas não era exata, essa informação era errada, né?
nós não tínhamos mais a informação de Encantado, porque as réguas foram embora. Mas vinha a informação, a Rádio Independente então dizia, olha, parou de subir porque estão falando lá de cima que está... Isso aí. E não era isso, né? A gente tinha o colega Alício que estava lá eu lembro de uma entrevista que a gente fez no final ali da noite, começo da madrugada, e o prefeito lá dizia, olha, não tem mais régua, mas a olho nu parou de subir, então aquilo trazia uma sensação de alívio, mas não era certeiro, né? Tanto que a gente confirmou a madrugada inteira, nunca parou, né? Então eu sempre digo que nós temos que ter o nosso sistema de monitoramento próprio. Próprio, que eu digo, da nossa região. Porque não adianta a gente depender da CPRM, que nos dá informação com uma defasagem de 3 horas. Às vezes, nem isso, porque as réguas vão embora. E saiu fora, isso aí. Então, nós não podemos depender disso. Se a gente tivesse um monitoramento confiável, correto, a devastação a gente não ia evitar, mas a gente ia evitar a perda de vidas, né? Olha, tem uma informação de que vai chegar nessa altura, então vamos tirar as pessoas. Assim não, as pessoas confiaram em projeções que não eram fidedignas, né? Não eram corretas. E aí se perdeu essas vidas. E também eu acho que a Defesa Civil do Estado nos informava, mas muita coisa não chega para a gente também, sabe? Então, falta esse canal de comunicação. Jasper, esse cálculo que tu fazes pela tua expertise, pela tua experiência no comportamento das águas do rio Taquari, fazendo um aproximado, um apanhado, olha, choveu tanto em Ibiraiaras, choveu tanto em Vacaria, choveu um quantitativo X em Passo Fundo, tu vai lá e tu faz um cálculo da calha do rio, o que vai descer, tem a perda da água nesse meio do caminho. Algo nesse sentido é feito pela Secretaria, pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul? É entregue uma projeção um pouco antecipada ou somente horas antes? Porque a gente recebe também, horas antes, de 4 em 4 horas, eles acabam informando. Agora, lá atrás, na segunda-feira, alguém passou, por exemplo, alguma informação para vocês da Defesa Civil? Olha, o rio pode chegar na casa dos 30. Ninguém passou isso? Não, ninguém passou. Isso não existe. Isso não existe. Não é feito. Não é feito. É feito por ti e por alguns outros estudiosos aqui do Vale. Tem um que faz uns cálculos também, é o Cleto, lá de Estrela, né? Então a gente se fala, se comunica muito. Tem o Sandro de Estrela, não sei, eu acho que ele não está mais na Defesa Civil, mas ele sempre conversa comigo. Tem o Preto Encantado, não? É que eu não dificilmente falo com pessoas acima de... mas a gente fica conversando aqui entre nós e se estabelece, olha, vai ser grande, vai ser por aqui. Aí eles, no meu cálculo, eu faço isso. Em cima de 70 milímetros de chuva, na média, em toda a bacia, eu posso dar certeza que o rio vai sair aqui na nossa várzea. Só uma última questão, Aline. Quando que chegou o rio aqui, na cidade, aqui em Colinas? Aqui qual é o nível? Chegou a 40 metros e 67 centímetros. Às 8h30 da manhã do dia 5. Da terça, dia 5. Da terça-feira. Então, ele chegou nessa... e aí, em Estrela, ainda subiu por mais 1 hora, 2 horas, mais que isso, né? Eu acho que foi 10h30, por aí, que parou de subir lá 11 horas. Então, é assim... Eu estou falando na questão do monitoramento desde 96, 97, quando a gente faz reunião com o CPRM, com o ANA, com o URGS, com o Univates. Aí, não, a CPRM tem todo o monitoramento do rio, mas a gente sabe que não... Eles nos dão as informações, mas com atraso. Daí, URGS, nós vamos fazer um trabalho agora, parece que querem fazer. Mas eles têm que se convencer que eles têm que escutar, ouvir as pessoas que conhecem o rio. Que vivem o rio, né? Que vivem o rio. Senão, vamos
ficar batendo na mesma tecla. E daí a gente tem outra coisa que foi uma das pautas que eu insisti muito lá no final da cobertura com os órgãos do Estado, que é a forma que essa comunicação chega, né? O que vocês fizeram aqui pode servir de modelo para criar planos em outras cidades, porque de nada adianta um vídeo no TikTok de alguém da Defesa Civil, até mesmo estadual, por mais referência que tenha, vai atingir uma parcela pequena da sociedade, da comunidade, e a forma como se comunica ali nem sempre atinge as pessoas. Quem sabe a forma como as pessoas entendem e se comunicam em Colinas são as pessoas que estão na liderança da comunidade. E eu acho que essa forma também que a comunicação foi acontecendo fragmentada, ela não atingiu as pessoas, né, da forma como ela poderia e deveria. Né? De novo, a força da água a gente não ia conseguir evitar, mas nós teríamos evitado, por exemplo, esse número aí de mais de 50 mortes. Sim. E aqui foi assim, a colaboração da nossa pessoal das agentes de saúde foi essencial. Nós nos reunimos aqui, eu tenho as ruas, aqui vai pegar, liga para todo mundo que vai ser atingido. Aí elas pegaram e começaram a ligar. Em 3 horas, 2 horas e pouco, elas tinham ligado para todo mundo. Aí todo mundo sabia que a água ia chegar. Talvez um ou outro não recebeu a informação, o telefonema, porque não estava em casa, ou não atendeu, alguma coisa assim. Mas elas ligaram. O plano existia, né? O plano existia. Então, para todo mundo foi feita a ligação. Isso foi um trabalho muito bacana das gurias que fizeram isso para a gente. E foi primordial, né, Yas, para evitarmos a morte das pessoas, com certeza. Qual o cenário que a gente tem hoje de espaços públicos que foram danificados e comércio que foi danificado, que foi atingido? Qual o cenário que a gente tem hoje em Colinas? Nós temos o comércio ainda, o mercado aqui embaixo, né, que ainda não recomeçou, está destruído, ainda está sendo reformado. É o único negócio que não voltou ainda ou nós temos mais? Não, tem mais comércios que também acabaram saindo do ponto, né? E aguardando ainda, né? Os auxílios. Voltar para aquela... Talvez não, né? Porque há além de estar impactando economicamente, né? Há aquele impacto que as pessoas acabam tendo medo, como eu disse, né? Uma vez a gente olha o rio, diz, que beleza, é um produto do turismo aqui, nós precisamos aproveitar, mas nesse momento há muitas pessoas que não gostam mais do nosso rio Taquari, então que buscaram outros espaços, inclusive, né, que saíram até do município buscando outras localidades para desenvolver seu negócio. Qual que foi a evasão do município? Foi pequena? Foi pequena, sim, foi pequena, né? Mas meia dúzia de famílias, menos? Mais? Ainda há esse impacto na vida das pessoas, né? Que precisamos ultrapassar, que precisamos voltar, virar a página, virar a chave e buscar voltarmos a uma vida normal, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, vamos fazer um pinga-fogo aqui com eles, Aline, bem rapidinho, nós temos 3 minutos ainda para conversar com o prefeito. Aqui a gente teria um podcast de umas 4 horas para falar sobre essa enchente, mas infelizmente o tempo é bem menor. Os 2 principais negócios do município, entre as 2 principais empresas, Neo Tintas e Dorvo Metalúrgica, foram atingidos ou não? O que foi uma empresa de um porte médio que foi atingido foi a Nexa, né? Móveis para banheiros. Teve muita perda? Teve muita perda, em torno de quase R$600 mil de prejuízo. Nossa. Em estoque, né? Em estoques prontos, móveis acabados e também matéria-prima. Vai pedir amparo do governo? Ele está conseguindo fazer isso? Encaminhou sim, né? Mas há um limite de R$150 mil de auxílio, né? Financiamento, né? Uma linha de crédito especial para isso. Como é uma empresa que fatura menos de 4,8 milhões por ano, então se enquadraria na questão das linhas de crédito até 150 mil de limite. Já voltou a trabalhar? Sim, eles voltaram a trabalhar, eles têm uma boa estrutura, então voltaram na primeira semana já. Teve que demitir alguém, prefeito, por exemplo? Não, pelo que se sabe, não. Né? Não teve essas demissões. A questão do supermercado, que ainda não reabriu, né? Que eram alguns empregos, e que é uma região da nossa cidade que ficou um pouco desamparada com relação ao comércio, né? Mas que a gente espera que possa retornar de uma forma ou de outra. Então,
são atividades que são necessárias e a gente precisa que os nossos empreendedores acreditem realmente que vamos conseguir dar a volta e que a gente precisa retomar isso. Hoje tem notícias aí de municípios também atingidos, como Mussum, como Roca Salles, que houve a reabertura dos seus supermercados, ao menos os maiores dos seus municípios também, que levaram 60 dias praticamente para a retomada, né? Então, a gente acredita que isso vai acontecer no futuro. Eu só quero colocar uma coisa. A questão, se conversou muito com a Defesa Civil do Estado, né? Eles foram muito presentes. A gente não pode dizer que não, não quero, como você falou, não disse que ia dar 30, mas eles estavam cientes, a gente trocou ideia de que a água viria com uma cota bem elevada, né? Então, porque eles também não têm pessoal para fazer esse tipo de trabalho. Talvez a gente precise falar agora da forma de comunicar isso, né? Isso, forma que essa comunicação vai chegar aqui na linha de frente, né? O prefeito falava antes, a gente também recebeu aquele PDF que vocês devem ter recebido, que a gente recebe de alerta, mas talvez aquilo ali não seja suficiente para toda a defesa civil de todo o município, que não tem o IASPER, né, para fazer essa interpretação, para fazer esse cálculo. Nem todo município está amparado por esse tipo de profissional. E Aline, o que nós precisamos frisar é a credibilidade nas pessoas na defesa civil dos municípios. Aqui nós temos o IASPER, tem a defesa civil organizada. Mas não é a realidade de todas as prefeituras. Exato. As pessoas, e muitos dos nossos também não acreditavam na informação, né, porque realmente foi muito acima. Mas eu não sei quanto tempo nós temos de programa ainda, mas 28 segundos a gente passou do tempo já, mas vamos lá. É importante assim, nós precisamos, em nome do município, em nome da Defesa Civil, agradecer a todas as pessoas que ajudaram na retirada dessas famílias, aos voluntários que vieram auxiliar depois dessa catástrofe. E nós precisamos também reconhecer a proximidade tanto do governo federal e governo estadual junto ao Vale do Taquari, junto aos municípios. A única coisa que nós ainda estamos discutindo é a velocidade de resposta, que é diferente de como os governos federal, estadual e próprio município também têm como dar a resposta e a velocidade da resposta que a população exige e precisa. Então, estamos falando 2 meses, muitas coisas já aconteceram, mas muitas coisas ainda tem que acontecer para a gente poder prevenir e também ajudar agora as nossas populações. Ligeirinho, importante a colaboração dos bombeiros voluntários de imigrante, tá? E às 20h vieram conosco já os bombeiros de Garibaldi, de Nova Petrópolis, estavam aqui para nos ajudar. Que então, bonito isso. Né? Isso foi essencial. Foi primordial, né? Primordial para salvar vidas. Meus amigos, olha, muito bom falar com vocês aqui. Que pena, né, que com essa pauta que não é uma pauta nada boa, mas o Vale do Taquari precisa realmente de muita força para ser reconstruído, para as coisas voltarem como elas eram antes, o quanto antes. E o prefeito é barqueiro também, tá? Sim. O prefeito é barqueiro. Essa nós vamos ter que deixar para a próxima, vinda a Colinas. O prefeito também salvou bastante gente com o barco dele aqui. Que legal isso, que legal. Agradecer, né, o IASPER, que sempre nos ajuda muito nesses momentos que são tão difíceis para a imprensa também, né, de levar informação, de achar a receita certa para levar a informação de forma rápida, mas sem pânico, né? Porque ficou na nossa responsabilidade alertar muitas comunidades que não havia mais nada para fazer naquela madrugada, a não ser subir no telhado. E aí eu me perguntava naquela madrugada, quem é que aqui sabe subir num telhado, né? Então, assim, nós precisamos dessas pessoas que estão vivendo o rio para nos ajudar. Então, a gente te agradece muito também ao longo dos anos e a gente sempre com o microfone aberto que possamos voltar aqui com novas informações, né? E sempre trazendo um cenário melhor em dias bonitos assim de sol. Muito bem, muito obrigado. Sandro, muito obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade e, como eu disse, né, nós precisamos virar a chave, precisamos reconstruir, precisamos fazer com que Colinas e toda a região do Vale do Taquari volte ao menos um pouco do que era, né, no ritmo que nós estávamos, mas tenham toda certeza, não vai faltar envolvimento, não vai faltar foco em todas as gestões e administrações dos municípios, porque é isso que a população espera da gente, dos prefeitos, das administrações, que a gente volte o mais rápido possível a ser o que era, ou até sermos melhores como pessoas, né? Eu acho que muita gente também, em função de todo esse voluntariado que aconteceu aí, Moisés e Aline, tenho certeza de que o Vale do Taquari abriu os olhos
para esse momento difícil, terrível que passamos, mas mostrando que a ajuda de todos pode fazer com que a gente volte ao que era antes ou até melhores do que somos. Prefeito aqui de Colinas, o Sandro Herman, também agradecer muito aqui ao Edelbert Jasper, um grande abraço para vocês. A gente faz uma pausa agora no Panorama e volta na sequência para os destaques finais, 9h40.